E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Serragli, aluno do segundo ano A, estou aqui para fazer uma pequena abordagem sobre os novos projetos, nacionalismo, socialismo e liberalismo. Bom, o período compreendido entre o final do século XVIII e o início do século XIX foi marcado pelo surgimento de novas doutrinas, como o pensamento liberal, as ideias socialistas que justificavam ou questionavam a ordem burguesa que então se estabelecia naquela época. O surgimento do movimento operário europeu também fez parte desse contexto, dando muito impacto nesse período. O liberalismo era um movimento político a favor da liberdade dos indivíduos, e o nacionalismo era um movimento político em favor da liberdade e da autonomia dos povos, do direito de criarem seus próprios estados. Em oposição às ideias defendidas do liberalismo, surgiu o nacionalismo, cujo principal fundamento é a crítica da propriedade privada e às classes sociais. Bom, galera, como dito, a principal função desses pensamentos era fazer abrir a cabeça das pessoas. O pessoal estava saindo daquele momento do teocentrismo, que era tudo que girava em torno de Deus, e estava colocando o homem no meio de tudo, fazendo com que o homem virasse o centro de tudo, certo? Agora vamos passar para os nossos amigos, para eles explicarem certinho, tópico por tópico, o que vai ser, correto? Vai deixando já seu like aí, se gostar compartilha e comenta. Obrigado, viu? Eu sou a Alana e eu vou falar um pouco sobre o liberalismo. Bom, as bases do liberalismo eram a defesa de propriedade privada, do individualismo econômico e de liberdade de comércio, de produção e de contrato de trabalho. O pensamento liberal ganhou mais força com Adam Smith, que em sua obra afirmava que a divisão do trabalho era fundamental para ocorrer o crescimento da produção. E como consequência do mercado, assim a livre concorrência iria obrigar o empresário a ampliar a produção e buscando novas tecnologias que melhorariam a qualidade do produto. Assim, a baixa do preço final iria favorecer a lei natural das ofertas e procura. O Estado deveria apenas zelar pela propriedade e pela ordem. Seguindo o pensamento de Smith, apareceram outros teóricos, como Thomas Malthus, que afirmava que a natureza limitava o progresso natural, já que a população cresce em progressão geométrica e a produção de alimentos cresce em progressão aritmétrica. Um dos reflexos das ideias de Malthus foi a Lei dos Pobres. Essa lei definia a centralização da assistência pública, os desempregados eram recolhidos e ficavam confinados esperando trabalho. Na Inglaterra, no campo, predominavam grandes propriedades, enquanto nas cidades havia muitas fábricas. Ocorreu um movimento um tanto quanto um pouco bizarro. Liderados por Ned Ludd, trabalhadores da indústria textil organizaram um movimento ludita, que visava acabar com a miséria social destruindo máquinas industriais. Obviamente, esse movimento não deu certo. Meu nome é Daniela e eu vou falar sobre o socialismo. Em reação aos efeitos das crises sociais relacionadas à Revolução Industrial, surgiram correntes de pensamento, como o socialismo, que punham transformações sociais e construção de um mundo mais justo. O socialismo é um sistema político, econômico ou uma linha de pensamento criada no século XIX para confrontar o capitalismo e o liberalismo. A ideia foi desenvolvida a partir do momento em que os trabalhadores começaram a trabalhar muito e recebiam poucos salários. Nesse sentido, o socialismo propõe a extinção da sociedade privada, dos meios de produção e a tomada do poder por parte do proletariado, controle do Estado e divisão igualitária da renda. Os precursores dessa corrente de pensamento foram Saint-Simon, Charles Fourier, Louis Blunt e Robert Owen, conhecidos como criadores do socialismo utópico. Pensadores importantes que se enquadram no socialismo científico são os conhecidos Karl Marx e Friedrich Engels. Apesar das ideias socialistas serem criadas apenas no século XIX, foram somente no século XX colocadas em vigor. O primeiro país a implantar esse regime político foi a Rússia, a partir de 1917, quando ocorreu a Revolução Russa, momento em que o governo monarquista foi retirado do poder e instaurado no socialismo. Após a Segunda Guerra Mundial, esse regime foi introduzido em países do leste europeu. Nesse mesmo momento, outras nações aderiram ao socialismo em diferentes lugares do mundo. A China, Cuba, alguns países africanos e outros do Sudeste Asiático.
Meu nome é Edinaldo e vou falar um pouco sobre lutas trabalhistas e as internacionais operárias. Na Inglaterra, a ascensão trabalhista desembocou no cartismo, que era um movimento popular que reivindicava reformas nas condições de trabalho e direitos políticos. O movimento operário voltou a ganhar força quando ocorreu a fundação da primeira Internacional Operária. Os primeiros encontros da fundação foram marcados por diferenças entre os grupos envolvidos. Em um congresso, Bakunin e seus seguidores anarquistas foram expulsos da fundação e ela própria acabou em razão da divisão entre trabalhadores. O conflito teórico entre Marx e Bakunin teve maior repercussão com os acontecimentos da Comuna de Paris, que foi um governo popular. Foi fundada a Segunda Internacional Operária, com um sentido mais reformistas e menos revolucionários. Segundo os ideais adotados, o socialismo seria alcançado lentamente pelas reformas, voto e via parlamentar. Depois ocorreu a divisão das massas trabalhadoras e acabou a Segunda Internacional. Em Moscou, formou-se a Terceira Revolução Internacional, que foi o embrião dos partidos comunistas em todo o mundo. Bom, galera, já os processos revolucionários da industrialização criou um novo modelo de sociedade. Naquela época, a burguesia tinha medo dessa mudança que poderia trazer, pois isso poderia acontecer a sua ascensão. Para os trabalhadores, isso representava pobreza e exploração. A persistência do absolutismo monárquico continuava gerando tensões entre a burguesia e o Estado aristocrático. A Revolução Industrial pregava alguns conceitos, como liberdade, igualdade e fraternidade, além do direito de propriedade. Esses conceitos tinham significados diferentes para alguns. A propriedade era condição para a liberdade para alguns, e para outros, a propriedade se tornava impossível para a liberdade. Bom, o processo de desenvolvimento do capitalismo, querendo ou não, está muito ligado a isto, com a circulação de mercadorias, né? Todos sabemos isso. A mecanização industrial passou a ser o principal motor disso. Foi o que aconteceu, o grande marco, pois naquela época teve as invenções da máquina de fiar e a máquina de tear hidráulica e o tear mecânico. Isso que segue até hoje, né, gente? Foi um grande avanço. As invenções tinham em comum o fato de aumentarem bastante a produção, passar do jeito manufaturado para um jeito de maior extensão, com maior produção. A descoberta do uso do vapor com a força motor beneficiou os transportes e a revolução da navegação, criando o barco a vapor e o trem a vapor. Com a impressão dos jornais, revistas e livros, o uso do vapor desenvolveu também a comunicação naquela época. Para aumentar os lucros, elevou-se a especialização do trabalho, o que apresentou a alienação do trabalhador. A industrialização transformou quase todos os setores. Na estrutura socioeconômica, por exemplo, gerou a separação definitiva entre o capital e o trabalho. Acelerou também o êxodo rural. O que é o êxodo rural? O pessoal começou a sair do campo para se concentrar todos nas cidades. Por que eles se concentravam nas cidades? Porque lá tinha as indústrias, onde eles conseguiam vida melhor e trabalho menor. Bom, galera, em resumo, a Revolução Industrial também não parou só nisso. Ela também continuou para frente, com a segunda fase que o pessoal considera, onde teve várias criações, não só também da telecomunicação, como também da energia elétrica que nós temos hoje. Também tivemos o Fordismo, onde os operários se distribuíam ao longo da produção e montavam um carro com peças que chegavam através de esteiras rolantes. Isso que hoje vemos como padronização do serviço, onde a setorização, a distribuição do pessoal para o maior rendimento e aquisição de lucros dentro de uma empresa. Bom, galera, meu nome é João, vou falar um pouco sobre nacionalismo. O nacionalismo consiste em uma ideologia e movimento político baseado na consciência da nação, que exprime a crença na existência de certas características comuns em uma comunidade nacional ou supranacional, o desejo de modelá-las praticamente. Com precedentes na Idade Média, sobretudo monarquias absolutas, é a partir da Revolução Francesa que surge o nacionalismo moderno, simultaneamente com o apogeu, a burguesia industrial. Posteriormente, a luta frente ao exército invasor ou desejo de independência deram ao nacionalismo um novo impulso. No século XIX,
se assistiu uma afirmação que a burguesia quer do nacionalismo que triunfaram juntos na unificação alemã. No século XX, o nacionalismo teve dois grandes momentos: o surgimento de ideias nacionalistas, a parceria com as teorias racistas, como na Alemanha, na Itália e no Japão, e o nacionalismo que surgiu nos países colonizados após a Segunda Guerra Mundial, que se liga com o que atualmente se manifesta no Terceiro Mundo, perante as formas neocolonialistas de exploração. Meu nome é João, vou falar sobre a Primavera dos Povos. Foi um conjunto de movimentos revolucionários que ocorreu na Europa em 1848. Na França, o rei Luís Felipe abdicou e a República foi proclamada. Porém, houve instabilidade até ocorrer um golpe palaciano, em que Carlos Luiz Napoleão Bonaparte proclamou o Segundo Império Francês. Comuna de Paris. Foi a primeira revolução proletária da história. Foi um governo autônomo proclamado quando ocorreu a junção da diversidade de anseios e posições. Quem assumiu o poder foram revolucionários parisienses que substituíram o governo republicano. Era formado por membros de várias tendências políticas. Aboliu o serviço militar obrigatório e estabeleceu que a Guarda Nacional passaria a ser formada por todos os cidadãos parisienses, derrotada pela Terceira República em uma repressão sangrenta. Resumindo tudo, hoje praticamente não existem países essencialmente socialistas, salvo a Cuba. São ainda considerados socialistas China, Vietnã e Coreia do Norte. Aos poucos, essas nações dão sinais de declínio quanto ao sistema de governo, promovendo gradativamente a abertura política e econômica. Em oposição ao mercantilismo e devido à Revolução Industrial, o liberalismo clássico solidifica-se no século XIX, constituindo a ideologia predominante na sociedade ocidental. Com a rápida expansão do capitalismo, o liberalismo assumiu formas distintas, valorizadas diferentemente segundo cada país. Um dos ideais nacionalistas é a preservação da nação, na defesa de territórios e fronteiras, assim como na manutenção do idioma, nas manifestações culturais, opondo-se a todos os processos que possam destruir essa identidade transformada.